Estenda suas mãos para cá, ore por mim. Libera aí. Vai liberando. Sim, Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Receba, meus irmãos, Pai. Seja Teu Espírito nos ministrando, seja Sua palavra, Senhor, nos envolvendo. O Senhor venha nos envolver num espírito de cura e libertação. Sim, nós queremos aprender e escutar mais de Ti, Deus. Que essa noite o Senhor venha como flecha em nossos corações e que nós sejamos impactados pela Tua palavra. Que o Senhor possa mover o Espírito no nosso meio e que as Suas águas, Pai, possam ser agitadas nessa noite. Ah, Senhor, nós damos liberdade ao Teu Espírito. Meu amigo Espírito Santo, nos ministra essa noite, Pai. Feche seus olhos. Não tenho nada pra te oferecer. Sim, Jesus. Nada que possa surpreender. Só um coração quebrantado Feche teus olhos. uma e outra vez. Sim, Senhor. Não tenho nada pra te oferecer. Nada que possa te surpreender. Só um coração quebrantado uma e outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só Tua presença, só o Teu olhar me fazem suspirar. Não tenho nada pra te oferecer. Sim, Deus. Nada que possa surpreender. Nos permita sentar na Só Sua um mesa coração e essa noite desfrutar do Teu banquete, Senhor. quebrantado Sabemos que nós somos uma chamados e para sentar outra em volta da mesa, vez. Pai. E é a mesa, Senhor, que o Senhor cuida dos Seus filhos. É a mesa que o Senhor ministra a vida dos Seus filhos. Essa noite nós nos colocamos à mesa, Pai. Nosso coração está aberto, Pai, pois nós não temos nada para te oferecer. Não temos nada que possa te surpreender, Senhor. Só um Só o coração nosso coração quebrantado, Pai. quebrantado uma e outra vez. Sim, Jesus. Tu és digno Levanta suas mãos. eternamente Levanta tuas mãos. digno, impressionante, digno. Diante de Ti eu me inclino. Aleluia. Amém. Mateus 28:19 foi algo que essa semana não foi a semana, foi a semana que passou. Mexeu um pouco comigo. Em algumas conversas que nós tivemos lá em casa, em algumas reuniões. Nós estamos tendo reunião em casa agora. Botar os pingos nos i. Mas não só coisas cotidianas, mas coisas do céu. Sabe, a Charmane, numa abertura de culto, numa quarta dessas, ela trouxe 2 Reis 20, onde fala sobre um rei, Ezequias.
Quando ele começou a governar, a Bíblia diz que depois dele não teve outro. Ele tirou as estátuas de adoração, quebrou e colocou o Senhor como rei. Devolveu ao trono de quem é digno. E quando ela abriu o culto naquele dia, ela não sabia, mas ela me deu um soco no peito. O Senhor veio e me ministrou profundamente aquela quarta-feira de noite. Porque veio o profeta a esse rei e disse que os dias dele estavam terminando. E orientou ele a organizar a casa. Organizar a casa, pessoal. Esse tempo de pandemia, nós tivemos tanto tempo para organizar a casa. As mulheres começaram a arredar as coisas, acharam coisas que nem sabiam que tinham perdido. É ou não é verdade? Nós homens tivemos tempo de fazer algumas coisas que nós não tínhamos antes. Mas acima de tudo, o Senhor nos deu tempo a organizar a nossa casa. Quem está acompanhando na internet já viu o título: Cuidando da Casa. E esse tempo Deus tem me ministrado isso. Como eu estou cuidando da minha casa? Mateus 28:19 diz assim, quer acompanhar? Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deixa eu pegar na outra versão aqui. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os e guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E tem uma coisa que Deus falou para mim nessa semana, foi o quê? Quem que é o primeiro discípulo? Quem que é o teu primeiro discípulo? Olha para o lado aí, você que está na família. Dá uma olhadinha assim. Diga, é tu. Se você está com teus filhos, diga a eles, é tu. Já são vocês, né? É no plural. Esses são os nossos primeiros discípulos. A nossa casa. Isso acabou me remetendo a algumas coisas, sabe? Nós já fomos ministrar no CASE. Fomos ministrar, né, pastor? Fomos ministrar em clínicas de dependente químico. E o quão difícil é você alcançar um coração ali. A gente até consegue, né? Através do Espírito, do mover dele e do querer do Espírito. Mas o quão difícil é você ministrar um coração endurecido. Isso eu comecei a pensar. E se isso começasse antes? Antes de chegar nesse tempo? Antes de chegar nesse estágio? E se nós, pais, começássemos com os nossos filhos? Ou vocês, filhos, entendessem o que o Senhor quer falar nesse tempo? E se colocar naquilo que Ele tem entregado a vocês? E é isso que eu tenho para dizer essa noite. O nosso foco nesse tempo, eu me lembro esses dias, eu estava conversando com um pastor, ele disse que o foco dele é ministrar os jovens e crianças, né? Criar escolas, que nós possamos fazer isso. Para começar a base num tempo certo de nossa vida. Então eu quero remeter a isso nessa noite. Que nós possamos entender que o primeiro discípulo é aquele que está do nosso lado. É esse que nós cuidamos. E não é fácil, né, gente? É ou não é? Não é fácil. Porque esse que está do nosso lado, ele acompanha todos os dias. No dia bom e no dia ruim. O discípulo lá de fora, a gente no dia ruim, a gente pode dizer, hoje não vai dar, hoje tem um compromisso. Mas aquele que está do nosso lado, nós não vamos poder dizer isso. Hoje tem um compromisso. Não tem como. É esse, quem está dentro de casa, que nós mostramos quem nós somos verdadeiramente. E nós sabemos que uma palavra, para ela ser de libertação, ela precisa ser ministrada de verdade. E hoje eu vindo para cá, eu pedi para os meus filhos orar por mim. Porque é uma palavra onde eu quero ser de verdade também. A gente está tentando, mas não é fácil.
mas algumas coisas nós estamos colocando no lugar. Deus me ministrou nesse tempo para nós começar as reuniões realmente em casa. E sentar em volta de uma mesa, e como nós estávamos louvando antes, na mesa que o Senhor ministra, é na mesa que o Senhor pregar, ministrar. Cara, era para a multidão naquele tempo. Era a multidão que escutava a voz do Senhor. Mas quando ele ia pegar e ensinar alguém, pegar os seus discípulos e dizer, ó, não, é dessa forma, é desse jeito, compartilhar o pão, compartilhar aquilo que você tem, ter amor para com os outros, era em volta de uma mesa. Ele pegava e colocava em volta de uma mesa. E eu tive a direção lá em casa de fazer isso. Cara, vamos sentar em volta de uma mesa. Toda semana nós vamos fazer isso. Você, Kathleen, a menor, vai dizer para o pai: o que o pai fez de errado nesse tempo? O que você não gostou? Cauê, o que você não gostou do teu pai nesse tempo? Pode tudo que você não gostou. Nós precisamos ser de verdade naquilo que nós estamos fazendo. Deus tem confiado coisas em nossas mãos. Deus tem confiado coisas não, pessoas em nossas mãos. E de que forma nós temos cuidado dessas pessoas? Talvez você jovem esteja pensando, mas eu não tenho filho. Mas um dia você vai ter. Talvez você jovem esteja pensando, eu não tenho filho. Mas Deus tem te colocado amigos ao teu lado. Pessoas que você pode sim transformar elas em discípulos. Deus, Ele deixou somente uma direção para nós. Ide, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra Deus me pegou quando eu estava ministrando o batismo da minha filha. Ela vai se batizar agora na próxima turma. E eu sentado com ela na minha frente ali, e eu tentando passar para ela: ó, Gabi, o batismo é dessa forma, Deus pensa desse jeito. E ela começou a entender aquilo que eu estava falando. E eu comecei a chorar na frente dela. Porque nesse tempo as pessoas têm que entender e compreender aquilo que nós estamos passando. As pessoas têm que entender a mensagem que nós estamos enviando. Mas os que são os primeiros, que nós devemos manter o foco, é na nossa casa. Amém? Quem são os nossos primeiros discípulos então? É quem está do nosso lado, gente. É aquele que está acompanhando o nosso dia a dia. São aqueles que estão do nosso lado, filhos, esposas. Sabe, o pastor Gustavo fala uma frase sempre, quase todo culto. E eu peguei aquela frase e é isso, cara. Que a nossa família é a injeção para a sociedade nesse tempo. E realmente, se nós for parar para analisar, a nossa família é a injeção da sociedade nesse tempo. Talvez você tenha botado o foco na injeção para o Covid. Amém, cara, vai ajudar, vai aumentar a imunidade, amém, cara. Mas aquele que te guarda é o Senhor. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guarda a casa. Obrigado, não estou sozinho. Mas é dessa forma, gente. Se o Senhor não guardar a casa, em vão é a nossa vigia. Em vão é aquilo que nós estamos fazendo. A nossa família ajustada, os nossos filhos alinhados, ou você, filho, alinhado naquilo que Deus tem colocado na tua vida, é a injeção para a sociedade. A gente começa a parar para analisar. Teve um povo que passou 40 anos, por causa de sua iniquidade, não entrou na terra prometida. Que ficou marchando em círculos, e aquilo que Deus tinha para eles, ele não pôde usufruir. Eu não quero chegar a um tempo da minha vida e dizer, bah, aquilo, Senhor, que o Senhor tinha para mim, infelizmente eu não consegui usufruir. Eu quero usufruir da totalidade daquilo que Ele tem para mim, para minha casa. Mas e de que forma nós temos buscado? Com que intensidade nós estamos nos dispondo na presença de Deus? O que nós estamos fazendo nesse tempo para que o Espírito venha e nos conduza? Para que o Espírito encharque a nossa casa da presença dEle? O que nós temos fazendo nesse tempo? E o Senhor me pegou essa semana. O Senhor me levou para dentro de casa. Quem me conhece sabe que eu sou muito ativo. Toda semana tem alguma coisa para fazer, algo para fazer. Mas hoje, nós conversando, eu entendi, não. Se eu não guardar a minha casa, em vão é aquilo que eu faço. E ali nós decidimos, não, uma vez por semana nós vamos dedicar isso. Dedicar o nosso culto.
Tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, pratique o culto de vocês em casa. Faça o culto com seus filhos. Cada homem aqui nessa noite tem um chamado de pastoreio. Você entende isso? Cada homem aqui é um pastor. Talvez não tenha só a nomenclatura ali, mas você é. Deus te deu o rebanho para você cuidar. Deus te deu ovelhas para você cuidar. A sua família. E como você tem conduzido a sua família? De que forma você tem ministrado a tua casa? O que a tua casa tem se alimentado nesse tempo? A gente já falou sobre isso. Mas é trazer essa responsabilidade para nós homens. Trazer essa responsabilidade para nós, pois nós somos o sacerdócio chamado nesse tempo. Deus está chamando um novo povo, cara. Já faz tempo que nós estamos falando isso. Deus está levantando um novo tempo. Deus está achando os seus profetas. E eu quero ser um profeta chamado nesse tempo, gente. Você quer? Amém? Não senti esse amém bem evangélico. Deu uma melhorada, mas dá para melhorar mais. E eu pensando nessa semana, eu vi o quanto é difícil você ministrar numa casa de dependente química. A gente leva a palavra, eles se quebrantam, eles choram, sabe? Mas passa uma semana ou outra, aquilo passa. Porque a semente que você plantou, infelizmente, é numa terra com espinhos, uma terra com pedras, onde ela não enraiza na superfície, só na superfície e não no profundo. Mas quando nós começamos isso cedo, quando nós começamos já desde pequeno inculcar, a palavra diz inculcar na cabeça dos nossos filhos, nós possamos ver os resultados vindo mais para frente. Porque ali nós começamos a criar base, sabe? Quando nós não temos base cedo, a dependência se torna no mundo. Mas quando temos a base cedo inserida, a dependência se torna no reino. Porque nós começamos a trazer a palavra para dentro de nossa casa. A alimentar a nossa casa com palavras. E o quão isso é difícil nesse tempo. Devido aos ídolos que nós temos deixado entrar na nossa casa. É ou não é verdade? O que é ídolo? É estátua? Só não. É tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor. Talvez para alguns é celular, talvez para alguns é rede social, Netflix, lá o quê. Talvez para algum é a comodidade. Sabe que a comodidade não nos roube do Senhor nesse tempo de pandemia. Que esse fique em casa não nos roube do Senhor. Que esse fique em casa, sabe, esse dia eu estava olhando uma frase do cara que inventou, acho que a lâmpada, a luz, eu não lembro se foi a lâmpada, mas foi num tempo de pandemia, né? Se eu não me engano. Cara, no tempo de pandemia, onde todo mundo estava fechado, o cara foi lá e criou algo, cara. E eu comecei a analisar o que eu estou criando, nesse tempo. Mas Deus começou a ministrar que o quê, cara? Que é a nossa casa. Deus tem chamado a nossa casa. Se cada um de nós aqui, membro de uma família, entender o chamado e o propósito do Senhor, nós ajustados, nós levantamos uma igreja forte. Porque a igreja não é forte por causa que nós estamos aqui, a igreja é forte por causa das famílias fortes aqui dentro. Se nós queremos uma igreja relevante para a nossa cidade, nós precisamos entender que isso começa em nós. Muito tem se orado pelo avivamento. Mas nós não entendemos que o avivamento começa com base, com palavras, com entendimento, revelações de quem é Cristo. Nós queremos avivamento, mas nós não conhecemos nem um terço da palavra do Senhor. Nós queremos avivamento, mas nós não avivamos em a nossa casa. Nós queremos às vezes vir para a igreja e ter um culto aleluiado, mas eu não aleluio nem a minha casa. Nós buscamos o princípio da nossa busca, muitas vezes foi no lugar errado. Muitas vezes nós buscamos num lugar aonde era para nós manifestar. Quer ver? Deixa eu colocar vocês na minha viagem aqui. Nós procuramos aqui nesse lugar, um lugar
tem um entendimento, mas nesse lugar nós devemos manifestar aquilo do lugar aonde nós estamos manifestando. Não sei se vocês entenderam, mas a nossa casa, esse é o lugar aonde nós devemos buscar. E a igreja é o lugar aonde nós devemos manifestar. Vocês estão me entendendo? Cara, ontem eu e o Cauê ficamos até umas 2, 3 horas da manhã, ele tocando umas 2 notas só. E ali Deus veio, cara. Sabe, hoje eu tava pensamento longe, nós começamos a orar lá em cima, né? E ali Deus veio, cara. Nós precisamos começar na nossa casa, gente, buscar o culto perfeito. É na nossa casa, é o lugar onde nós devemos manifestar a presença de Cristo. Quando você vem incendiado aqui, está todo mundo junto, nós nos transformamos numa labareda. E não tem como... Isso aí, amém. Olha só, até ele está entendendo. Mas é isso, gente. Nós temos buscado no lugar errado. Nós devemos manifestar Cristo na nossa casa. Vir com o nosso coração ardendo em chama aqui. Esses dias eu fui na casa do Theo e ele fez uma brincadeira, mas eu pedi a senha do Wi-Fi, ele disse, Rica lá, baixore, cântara. E eu olhei para ele e disse, não, se tu não está no Espírito, tu não vai entender a senha. Sabe? Se um começar aqui, Rica lá, baixou, o outro lá da ponta já começa também. E ali começa a igreja inteira, rapaz. E não tem como segurar. Deus começa a se manifestar naquilo que nós somos intensos nesse tempo. Teve um tempo em nossa vida que nós buscávamos lugares errados. Entendíamos coisas erradas. Quem conhece nós naquele tempo, olha para agora. Tem minha professora que está aí, né, senhora? Bana aí. Ela sabe como é que eu era. Ela leu para mim esses tempos, a primeira vez que ela me viu aqui dentro. Ela disse assim, se você se converteu, Jesus só tem salvação para todo mundo. Sabe, gente, mas eu era intenso nas coisas erradas um tempo da minha vida. Mas agora quem me conhece nesse tempo sabe que a intensidade está no Senhor. A intensidade está nas coisas e quanto o Senhor tem nos abençoado. Se nós estamos aqui, gente, cara, se isso não é bênção, quantos entes perdidos nós perdemos? Queridos nós perdemos. Quantos amigos nós perdemos? Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, podendo desfrutar de um culto que nem esse. Hoje é um culto para a família, um culto de celebração. E como nós temos celebrado aquilo que Cristo tem nos confiado. Cristo tem confiado coisas nas suas mãos. Olha para as tuas mãos aí. Você que está com o filho no colo, muito mais. Você que está com a mão dada com a sua esposa. Isso Ele tem te confiado. E se tem algo que Ele vai te cobrar, é isso. Como você cuidou da minha filha? Como você cuidou da Karina? Ah, senhora, às vezes em quando eu dei uma resbalada aí, mas me perdoa. Naquele tempo não vai ter mais como eu me justificar. Quando a base é inserida cedo na nossa casa, nós podemos o quê? Usufruir dela mais para frente. Sabe, mas daí a Karina me perguntou agora na ida para Getúlio, agora está me lembrando. Tá aí, e aqueles que já foram na igreja e se desviaram. Foram, né, pessoas crentes, vamos dizer assim. Ela falou essa palavra, crente. E se desviaram, não estão mais no caminho. O que é então? Não foi colocada a base? Nós temos 2 modelos de base que nós podemos colocar. Ou por imposição, ou em amor. Nós podemos colocar uma base imposta na vida dos nossos filhos, na vida da nossa casa, ou no amor. Porque o crente muitas vezes não tem a mentalidade somente de crente, não tem a mentalidade de filho. Não vê Deus como pai. E nós precisamos ver Deus como pai nesse tempo. Já falamos sobre isso. O cristão imaturo é aquele que pede a herança antes do tempo, para usufruir de seus próprios benefícios. Mas o cristão maduro é aquele que pede, não pede, cara, vem o Senhor e dá.
Não precisa nem pedir, cara. Qual pai que não tem prazer em abençoar a vida do filho? Qual pai, qual mãe que não tem prazer nisso? Essa é a mesma mentalidade que nós temos que ter com o Senhor. Qual pai que não tem prazer em dar benefício ao filho? Mas se o filho está pedindo antes do tempo, não está preparado para suportar. Então o que eu quero dizer para você, tem duas formas de nós colocarmos base na nossa casa. Uma é no amor e uma na força. Uma é no exemplo. O amor é exemplo. A força eu nem quero me deter muito. A gente sabe sobre isso. Mas a base no amor é algo que não é imposto. É algo que é gerado em autoridade. E o que é autoridade? É tudo aquilo que nós temos na nossa vida como verdade. A autoridade é a verdade que nós temos em nós. Eu não posso dar um curso, meu entendimento. Eu não posso ministrar um curso de casais se o meu casamento está detonado. Eu não posso dar uma palavra sobre filhos se os meus filhos estão perdidos. Eu preciso ter autoridade naquilo que eu estou falando. Esse é o novo tempo que Deus está levantando. Sabe, tem uma passagem agora, deixa eu ver se eu me lembro. 1 Timóteo 3,5, se eu não me engano. Começar do 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, com todo cuidado. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, ou das coisas do Senhor, ou das coisas do meu Pai. O título da mensagem hoje é Cuidando da Casa, gente. A palavra de bênção hoje é nós entender que nós temos que cuidar da nossa casa. Se você é filho, você tem que entender que você tem o papel de auxiliar nisso tudo. A autoridade é aquilo que a gente vive. Por isso que Cristo, a palavra nos diz que aquilo que ele falava era em autoridade. Porque era aquilo que ele tinha como vivo dentro dele. Amém? Como você conhece o pai? Olha para o filho. É ou não é verdade? Bom que hoje em dia a geração dos nossos filhos também está entendendo isso, né? Buscando a presença dele. A gente vê as meninas adorando aqui na frente, dançando. A gente vê os meninos orando, se entregando. Na escolinha lá em cima, é ministrada a palavra para eles, eles têm entendido. Porque em casa a gente pode ver isso. Em casa eles chegam, às vezes tiram uma dúvida com a gente. E às vezes deixam até a gente sem saber o que responder. Tem que falar com os professores, né? Dá uma maneirada aí, né? Não vou saber, sabe? Mas isso nós podemos ver agora nossos filhos buscando isso também. Mas hoje a palavra é para você pai e você mãe. Você filho, entenda. Um dia você vai ser pai e mãe. Que você está tendo a oportunidade que talvez muito de nós não tivemos. Começar isso cedo na nossa casa. Eu posso dizer que teve um tempo da minha vida onde que eu mais afastava os meus filhos de mim do que atraía a presença deles com o Senhor. Porque o meu exemplo era imposição. Eu queria impor aquilo que tinha que ser feito. Mas como líder, o papel do homem como líder tem que entender que ele primeiro precisa fazer. Primeiro ele precisa mostrar. Cobra dele oração, mas ele precisa ver você orando. Cobra dele entrega, mas ele precisa ver você se entregando. Nós somos bons em cobrar algumas coisas. É ou não é verdade? Nós somos bons em cobrar. É mais fácil nós olhar a sujeira que está na frente do que a trave do nosso. O cisco de quem está na nossa frente, mas a trave do nosso olho. E você acha que essa palavra é para quem está longe de nós? Não, é para quem está do nosso lado. É mais fácil eu olhar
problemas do meu filho ou da minha esposa do que olhar aquilo que eu estou fazendo de errado dentro de casa. Nos cursos de casais a gente sempre fala, na aula 0 já. Não é verdade? Na aula 0 a gente já coloca, se você vier para esse curso tentando consertar o outro, esqueça, fique em casa, que vai dar PT. Mas se você vier para esse curso, que é uma ferramenta, e entender que quem tem que mudar no relacionamento é você, você vai ver o quanto isso é de benefício para a tua vida. E aí entra essa palavra, é mais fácil eu olhar o cisco do meu irmão do que a trave do meu. Está me entendendo? Amém? Não está bem evangélico ainda. Espero que no final dê um glória a Deus. Deuteronômio 6. Vocês dão risada, né? O exemplo é o que instrui. É o nosso exemplo que está instruindo. É o exemplo onde o Senhor manda ou instrui os pais a não somente gerar filhos, mas também educá-los nos caminhos do Senhor. Ser uma família frutífera nesse tempo. Frutificar no reino. Talvez alguns não estejam conseguindo ainda praticar isso em casa. Mas essa palavra é de ânimo, de incentivo para você. Se você persistir nas coisas de Deus, vai chegar um tempo onde você vai olhar para o lado. Eu me lembro que teve um casal, uns 2 anos atrás, que estava com um problema no casamento, e nós falamos, não, cara, vamos continuar, vamos persistir, que daqui uns anos você vai ver, nós vamos estar rindo desse tempo. E ele olhou para mim e disse assim, vou estar rindo, meu. Vou estar rindo do quê, cara? Irado. 2 anos se passaram. Nós sentamos esses dias, eu e a Karina e eles dois. E ele olhou para mim e começou a dar risada. Eu nem me lembrava o que tinha falado. E ele disse, cara, tu lembra um tempo atrás, cara? 2 anos atrás, quando você falou para mim que se eu perseverasse, ia chegar um tempo que nós ia olhar para tudo isso, cara, nós ia dar risada junto. Cara, esse tempo chegou. É a perseverança que gera a bênção. É você perseverar naquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos, que gera a bênção na tua vida. E a maior bênção que Deus pode dar é a prosperidade na tua família. Não a prosperidade de coisas palpáveis, a prosperidade do ambiente na tua casa. Um ambiente próspero não falta alegria, falta óleo na botija. Um ambiente próspero, seus filhos correm dentro de casa e você se alegra com isso. Um ambiente próspero, você consegue sentar com a tua esposa, tomar um chimarrão e falar de coisas do céu ou daquilo que está acontecendo no momento. Isso é um ambiente próspero. E essa prosperidade nós temos que buscar na nossa casa. Amém? Está melhorando, já aumentou. Deuteronômio 6. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para que se vos ensinar, para que as fizeis na terra que possais a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teus filhos e os do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, ó Israel, e atenta e os guarde, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus, só para deixar vocês acordados, na terra que emana leite e mel. Guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta e os guarde, para que te bem suceda.
e multiplique como te disse o Senhor, Deus de teus pais. A Bíblia inteira está nos instruindo que o Senhor é um Senhor geracional. Deus, Ele não quer abençoar mim, Ele quer abençoar nós. Deus é plural, Ele não é singular, Ele não quer somente abençoar a mim, mas sim o corpo. Nós somos membros desse corpo. Amém? O Senhor quer nos alcançar nesse tempo. Mas para que isso ocorra, nós precisamos ter essa consciência em nossa casa, nós manifestar a presença de Deus. Nós criamos nessa reunião, última reunião, umas regras lá em casa. Vamos ver não sei se eu vou me lembrar. Mas a primeira é celular na mesa. Celular no quarto. Isso para mim também, não é só para eles não. Sabe? E algumas regras, mas as regras têm que ser colocadas na nossa casa para aproximar do Senhor. Nós precisamos derrubar os ídolos da nossa vida. Nós precisamos derrubar aquilo que tem nos roubado da presença de Deus. Talvez para mim seja o celular, talvez para você seja outra coisa. Talvez para mim seja a falta de busca, talvez para você outra coisa. Talvez para mim seja o futebol, talvez para você seja outra coisa. Cada um de nós temos uma dificuldade onde Deus não está conseguindo entrar na nossa casa. Mas isso nós só conseguimos quando nós começamos a manifestar e chamar a presença e clamar a presença dEle. É ou não é verdade? Esse culto, é isso que eu quero, esse pensamento, cara. O primeiro culto tem que ser na nossa casa. Sabe? O primeiro culto tem que ser na nossa casa, cara. Leve uma palavra, se não sabe tocar, bota um louvor, mas leve uma palavra breve, incentive teus filhos, coloque a base da palavra cedo na tua casa, para que quando venham as tempestades, você possa estar firmado no Senhor. Ser uma família frutífera nesse tempo, para que esse fruto passe de geração em geração, para que nossos filhos possam entender aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, sabe? Gente, não troca. Uma coisa que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes a comodidade, ela nos rouba de Deus. Ela nos deixa mais frouxo. Eu me lembro quando nós fomos, vou dizer um pecado meu agora, não sei se é pecado. Vou me abrir. A Bíblia diz confessários, né? Para que haja cura. Mas quando nós fomos separados a pastor no começo do ano, sabe, pastorei, algumas coisas começou a ficar de lado. Começamos a cuidar mais de nos cuidar. E esses dias nós estávamos vindo de uma viagem, só nós lá no carro. E eu me lembro que a mais nova falou algo que não muito relevante assim, mas que não era legal. E o Cauê veio e disse, no carro ele falou assim, pai, parece que algumas coisas se perderam na nossa casa. Eu chorei naquele momento, por dentro. E em casa eu não dormi. Eu comecei a ver o quanto às vezes nós começamos a nos deixar de ter alguns cuidados na nossa vida. Parece que a nossa intensidade em oração, no dia bom ela diminui. A intensidade que nós buscamos nos dias bons diminui. É ou não é verdade? Quando as coisas começam a entrar e se conectar da forma que a gente está vendo, não, está tudo tranquilo, está tudo fluindo. O nosso cuidado, a nossa vigilância para de acontecer, ou se acontece, não muito. E aquela colocação que ele fez me remeteu a começar a colocar algumas coisas em ordem. Nós precisamos focar naquilo que é do Senhor. Nós não podemos relaxar nem por um minuto. Porque o nosso inimigo, ele não quer uma porta aberta como o nosso Senhor. Ele só procura uma brecha. E a brecha que nós deixamos, ele vai entrar.
infelizmente, e ele vai fazer um estrago. Por isso que nós devemos ser primeiro vigilantes. Sede vigilante nesse tempo. O discípulo, a descrição do discípulo é aquele que aprende. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como verão se não há quem viva? Muitas vezes, para formar os discípulos, a gente precisa falar a mesma língua. É ou não é? Eu estava escutando a EMAP esses dias e o Murakaba estava falando sobre algo sobre isso. Ele falou que ele ministrou muito nas cadeias, né? E na cadeia ele ia com louvor lá, né? Louvor de adoração, e a galera não dava nem bola. Um dia ele levou agora eu me esqueci o que cantava rap lá em Itajaí. E o cara disse, daí levou o rap lá, você tem que largar a droga, uhul, uhul. E a galera, amém, amém, todo mundo se convertendo, e ele não estava entendendo, meu Deus, o que é isso? Mas aquele cara estava falando a mesma linguagem do que os outros. Para nós ministrarmos a nossa casa, muitas vezes nós temos que nos abaixar e falar a mesma linguagem que os nossos filhos. Não adianta nós usarmos termos muito bem sofisticados, se eles não entenderem aquilo que nós estamos falando. E a melhor forma de nós ministrar é com exemplo. É ou não é? Amém. A melhor forma de nós ministrar é com exemplo. Até o Ravi está entendendo, galera. Amém? De que adianta, sabe? De que adianta nós ganhar o mundo inteiro se nós perder a nossa alma? Para nós formar discípulos, primeiro nós precisamos ser discípulos. Nós temos que ter o nosso coração ensinável, nosso coração aberto, para que a palavra venha. Deus, Ele nos chamou. Muitas vezes nós ficamos perguntando, qual é que é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Cara, não sei, mas dá uma olhadinha em Mateus 28, 19 de novo. Fazeis discípulos. E qual é o primeiro discípulo? Cara, quem está do teu lado. Às vezes nós queremos buscar algo extraordinário, algo grande, mas Deus colocou aquelas pessoas ali para nós cuidar. Aquelas pessoas que estão do nosso lado. E isso é extraordinário para nós. E isso tem que ser grande para nós. Você tem que ser apaixonado pela tua casa. Tem que ser apaixonado pela tua família. Você não pode trocar o que tem preço, o que tem valor, por que tem preço. Deus tem nos chamado homens nesse tempo, guerreiros, para fazer parte desse exército, para brigar com o mundo lá fora, porque nunca a igreja foi tão perseguida como nesse tempo. Nunca a igreja foi tão atacada quanto nesse tempo. Nunca os nossos filhos foram tão atacados como nesse tempo. Estão querendo implantar a ideologia de não sei o que, de gênero, não sei o que. Mas nós não precisamos nos preocupar nisso, sabe por quê? Cara, você está instruindo teus filhos. Teus filhos não vão cair nisso, porque você está colocando base na hora certa. Você está instruindo eles no tempo certo. E você que já tem os filhos grandes, auxilia aquele que tem os pequenos. Mas esse é o tempo de nós formarmos a nossa família. Sabe, Neemias 3:7 ou 7 diz que cada homem foi chamado e posto perante a sua casa, na porta de sua casa. Deus está levantando muralhas para nos guardar e nos proteger nesse tempo. Deus está colocando homens na porta de suas casas nesse tempo. Deus tem nos levantado nesse tempo para nós guardarmos a nossa casa, porque a minha casa é guardada com a do meu vizinho. E aí nós vamos adiantar do Fabiano, tá do Robson, tá do Samim, tá do Marcos, tá do pastor Célio, tá? E aí vai indo, e uma casa do lado da outra guardada, e nós preparados, e nós atentos àquilo que o inimigo está fazendo. Não tem como ele penetrar, porque um está sendo escudo para o outro. Já viu aquele filme Esparta? Cara, o escudo de um fazia parte do outro. Cara, nesse tempo é a mesma coisa. Nós estamos um do lado do outro, e o meu escudo protege quem está do meu lado, e o que está do meu lado me protege também. Nós vamos nos tornar uma igreja forte quando as nossas famílias entenderem e entrar nesse lugar e buscar a presença e atrair a presença do Senhor. Teve um tempo que uma família atraiu a presença de Deus. A família de Noé.
Noé atraiu. E através da vida daquele homem, da busca daquele homem, da entrega daquele homem e daquilo que ele estava manifestando naquele tempo, a família dele foi salva. Que o Senhor possa olhar para nós e encontrar uma família dessa forma, onde Ele possa ver alguém com o coração ardendo pela presença dEle. Amém? Lucas 12, 20 e 21. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma? Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que adianta ajuntar tantos tesouros e perder o que é eterno? Feche teus olhos. Que me servem Pegue na mão da sua todos família. estes meus troféus, se os céus não me aplaudem? Do que adianta ajuntar tantos tesouros e perder o que é eterno? Que me servem todos estes meus troféus, se os céus não me aplaudem? Eu quero voltar à essência daquilo que eu perdi. E encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos seus pés. Quero voltar à essência daquilo que eu perdi. E encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos seus pés. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus está falando de alguém, chamando alguém de louco, dizendo que ele tem colocado toda a expectativa dele no lugar errado, que ele tem buscado por coisas que a traça e a ferrugem corrói. Deus falou naquele tempo a alguém que estava buscando coisas que para ele não há. Cara, muitas vezes nós corremos atrás de coisas que já são nossas. Nós estamos correndo atrás de coisas que já são nossas. Apenas nós não merecemos ainda. Só isso. Deus está... E no finalzinho ele diz ainda assim: é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A nossa riqueza está no Senhor. A nossa riqueza está na intensidade que nós buscamos Ele para a nossa vida. A nossa riqueza está nele. A nossa maior riqueza é aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para confiar. Que Ele está confiado nas nossas mãos. Essa é a maior riqueza. A tua família é a maior riqueza. Deus, Ele te deu para você algo precioso dEle para você cuidar. Deus colocou nas suas mãos algo de maior valor que Ele tinha, que é a tua família, é a tua esposa, é os teus filhos, é o teu marido, é os teus filhos, são os seus pais.
Deus colocou o que Ele tinha de maior valor e de que forma nós temos cuidado disso. Como nós estamos gastando o nosso tempo. Com que coisas nós temos gastado o nosso tempo. Nós estávamos conversando lá em casa e eu disse que nós não marcamos mais nada sem nenhum propósito. Nós não somos clube, acho que eu já falei isso. A gente não é mais clube. A igreja não é clube. Se nós se reunir com alguém, tem que ter um propósito para isso. Tem que ter oração, tem que ter palavra. O Senhor tem que estar no meio. Porque é o Senhor que nos move, é o Senhor que nos guarda. Nós, nesse tempo, nós temos que ser como esponja que absorve as coisas de Deus. Que nós devemos estar cheios das coisas do Senhor. Que no tempo da tribulação, no tempo de dificuldade, quando nós somos exprimidos, tomar a Deus que seja pela mão do Senhor, que saia as coisas dele de nós. Que não saia as coisas do mundo. Medite na palavra dia e noite. Transforme sua casa numa casa frutífera. Sabe, nós temos os frutos, nós temos os dons. E o interessante é que o fruto é para nossa autoedificação. Com os frutos nós nos edificamos, mas com os dons nós auxiliamos o que está do nosso lado a ser edificado. Que nós venhamos a buscar os frutos. Busque os frutos primeiramente. Seja edificado primeiramente. Porque os dons vão vir. Os dons vão vir sem você correr atrás. Os dons vão vir sem você correr. Sabe, quando você está cheio e você se torna frutífero, os dons começam a se manifestar na tua vida, sem você correr, sem você ir atrás. É ou não é verdade? Mas Deus vem e pergunta: que tens preparado? Deus fala para eu não me importar com aquilo que tem preço, mas sim com o que tem valor. Não negocie as coisas do Senhor. Não negocie o tempo que tu tem com Deus. Se tem algo que você possa levar essa noite, comece a transformar a sua casa numa igreja assim. Eu sozinho não sou igreja. Quem disser, não, eu sou igreja, cara, balela. Eu só sou igreja com alguém que está junto comigo. Eu sou igreja com a minha esposa, eu sou igreja com o meu amigo, eu sou igreja com os meus filhos, mas eu sozinho não. Nós só somos igrejas unidos. Unidos. Amém? Fica de pé para nós encerrar. Mateus 28, 11 e 15. Glória a Deus. Para você transformar alguém em discípulo, você precisa ser discipulado, gente. Precisa ter o coração ensinável, o coração quebrantado. Nesse tempo, Deus tem nos chamado para ganhar o perdido, sem perder o que é salvo. Temos que ganhar o perdido, sem perder o que está salvo. Amém? 28, 11 e 15. 11 ao 15. A minha Bíblia diz assim, o título: A Mentira dos Judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os discípulos e dormindo-nos os furtaram. E esse isso chegar ao ouvido pelo governador, ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poderemos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Gente, foi aplicada uma mentira
E aquelas pessoas renunciaram o que era verdadeiro. Não permita que você seja comprado também. E que a mensagem do Senhor não passe através da tua casa. Não permita trocar aquilo que tem valor para aquilo que tem preço. Não permita a mensagem ser roubada da tua casa. Não permita a tua casa ser comprada por coisas materiais. Não permita o tempo do Senhor ser transformado em tempo de outras coisas que não são deles na sua casa. Não permita vir as coisas do mundo e roubar o que é dele na sua casa. Não permita nesse tempo. Emparelhem os escudos. Emparelhem os escudos nesse tempo. Cheio. Isso. Feche teus olhos. Se você está com a sua família aí, abrace ela. Isso é o que Deus te deu de maior valor nas tuas mãos, cara. Seja apaixonado por quem está do teu lado. Seja apaixonado por quem Ele colocou na tua vida. Não permita as coisas serem mudadas de lugar, não. Não permita isso acontecer, cara. Seja apaixonado por Cristo nesse tempo. Sabe, no Japão tem uma pergunta que eles fazem sempre: qual é o seu Ikigai? Ikigai é sentido de vida. Qual é o seu sentido de vida? Qual é o seu Ikigai, sabe? Qual é o seu sentido de vida? Que seu sentido de vida seja as coisas do Senhor. Que o seu sentido de vida seja a tua família na presença de Deus. Que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Comece a orar pela tua família, você homem. Quero voltar à essência daquilo que eu perdi e encontrar a simplicidade. Sabe, muitas famílias têm sido atacadas nesse tempo. Talvez alguns tenham dito algumas coisas que não condizem aquilo que você vive. Eu quero te dizer que o ataque é só um veneno. E o veneno só funciona quando você toma ele. Não permita isso acontecer. Queira voltar a essa essência. Voltar à essência de adoração na tua casa. Sim. Atrai a presença do Espírito de Deus na tua vida. Daquilo que eu perdi e encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos seus pés. Loucos esta noite pedirão tua alma e o que tens pra oferecer. Aleluia! Loucos esta noite pedirão tua alma e o que tens pra oferecer. Loucos esta noite pedirão tua alma e o que tens e o que eu tenho pra te oferecer. Eu quero voltar à essência
daquilo que eu perdi. E encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos seus pés. Eu quero voltar à essência daquilo que eu perdi. Amém? E encontrar. Ide por toda a terra e fazei discípulos. Você já tem teus discípulos. Amém? Essa foi uma palavra que o Senhor me bateu nessa semana. Primeiro ele bate na gente, né? Que os seus filhos possam ver você orando e buscando a presença de Deus, sabe? Antes de eu ministrar, eu sempre peço pra Karina orar por mim, né? Teve um dia que ela estava num retiro de pastoras, acho que era, e ela não estava, e as meninas olharam para mim assim: bah, pai, hoje como é que tu vai ministrar se a mãe não tá para orar pelo Senhor? Daí uma delas olhou para mim e disse assim: não, pai, mas hoje nós vamos orar pelo Senhor, né? E elas vieram, me abraçaram, o Cauê veio, abraçou e orou. Que a oração seja a palavra-chave da tua casa. Que a busca seja a palavra-chave da tua casa. Que essa noite você possa sair daqui encharcado da presença do Senhor. Não por causa que nós estávamos aqui. Nós só estamos cuidando aqui para não atrapalhar o que Ele quer fazer. Mas porque Ele está aqui. Porque Ele está aqui. Se você está aqui, um propósito está nisso. Eu não acredito num acaso. Eu acredito em propósito. Se você está aqui essa noite é porque tem um propósito. Amém? Sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.